Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, noite de bênçãos para vocês nessa sexta. Quero falar um pouquinho sobre mudanças. Tem para mim, e depois ainda mais do processo todo que eu vivi e tenho vivido, porque a nossa vida é um processo contínuo, eu tenho para mim que talvez um dos maiores problemas que as pessoas têm, e talvez você esteja vivendo isso, seja a incapacidade de mudar. Não tem jeito, todo mundo vive um processo, Deus te conduz a processos de dor, naturalmente, em diversas áreas da vida, e esses processos são terríveis, mas eles devem promover em nós mudança. É esse o propósito. Não estou dizendo aqui que Deus é malvado, Deus ele é sádico, que ele gosta de ver o teu sofrimento. Não. O Senhor aproveita uma situação que nós criamos para nos levar até um cenário de mudança. Eu já dei aqui no canal uma vez o exemplo, e até trouxe uma mensagem, lendo o texto e tudo mais, uma mensagem elaborada sobre o ladrão da cruz. Na verdade, os dois ladrões. Um se arrepende dos seus pecados e é salvo. O outro não. Só queria sair da cruz. Ele era um malfeitor, ele só queria descer da cruz. Ele vira para Jesus e fala, olha, se tu és o Cristo, tira você mesmo, nos tira dessa situação. Ele não queria mudar. Ele só queria que a situação mudasse. E esse é o grande problema que muitos servos de Deus passam. Querem ver mudança de cenário, mudança de situação, mas não olham para si. E eu vou dizer uma coisa muito triste. A maior parte das pessoas morrem, mas não mudam. Eu chamo de síndrome de Saul. Saul ele não mudou, ele morreu rei. Mas um rei sem unção, um rei sem direção, um rei sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus. Porque isso tudo ele perdeu no meio do caminho. Por não aceitar a mudança. Por não aceitar mudar. Ele queria que as coisas mudassem. Ele queria vitória, ele queria prevalecer sobre seus inimigos, como o ladrão da cruz. Aquele ali queria descer. O cenário era horrível. Ser crucificado, morrer, ele não queria morrer. Ele queria descer. Voltaria ele para a mesma vida, porque ele não tinha arrependimento, ele não tinha senso nenhum de mudança. Então, tem gente que prefere morrer do que mudar. Jonas preferiu morrer do que mudar. Olha o que Jonas fala, meus irmãos. Me lance ao mar. O que ele está dizendo? Eu prefiro morrer do que ir para onde Deus quer. Do que seguir a direção de Deus. Prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. E assim, as pessoas são levadas a processos dolorosos, extremamente dolorosos, porém não proveitosos. Porque não identificam a necessidade de mudança. Isso é muito triste, muito triste. Quem é incapaz de mudar é incapaz de ver mudanças na sua vida. Será incapaz. Não tem como. Porque vai chegar uma hora que Deus não vai te dar além daquilo, porque você mesmo limitou. Não limitou o poder de Deus, porque Deus tem poder para todas as coisas, mas limitou o agir de Deus com esse poder que Ele tem. Deus ele pode te dar tudo, ele te dá um cheque em branco. Se você colocar lá R$5, você limitou. Era um cheque em branco. Você limitou apenas aquele valor. Então, a incapacidade de mudança nos leva à impossibilidade de viver todo de Deus para nós. O todo. Deus não quer que você viva só uma parte. Deus não quer que você viva só um pedaço da bênção. Não. Isso é pouco para Deus. Então, como mudar, Alan? Acho que ninguém se conhece tão bem quanto você mesmo. Ninguém te conhece tão bem quanto você mesmo. Você não precisa de revelações de Deus para poder... É só você comparar. Quando Neemias ele viu a cidade destruída, ele ficou sabendo por Hanani, ele estava diante do rei Ataxerxes, ele era copeiro, ele fez uma comparação, ele não precisou de revelação. Ele lembrou do que era, ele olhou para como estava. Qual era a situação atual? Como que estava a cidade? Você entende? Então, uma simples comparação ficou muito claro para ele. Muito claro para ele. O que precisava ser mudado. Como era e como estava. Talvez a comparação sua não vai ser de como era e como está. Mas talvez a sua comparação seja do que você precisa mudar, você olhar para fora. Olha como que é aquela pessoa, olha como que aquela vida age, olha como que Deus tem realizado na vida daquela pessoa. Eu preciso ser assim. Você pode pegar um exemplo, ou os exemplos bíblicos.
E aí a sua mudança é em relação a isso. Ou então sim, em relação ao teu passado. Como um dia tu já foi com Deus. Então a necessidade de mudança, ela é real. E ela é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais trava as pessoas, impossibilita com que os servos de Deus possam experimentar um milagre, possam experimentar uma bênção, possam viver em abundância na presença de Deus. Saul se transpassou. A palavra fala que ele se transpassou. Ele não renunciou. Ele não largou o osso. Literalmente, ele não largou o osso, mas também não mudou. Um dos vídeos curtos agora, eu falei sobre Esaú. Esaú não mudou. Chorou um pseudo arrependimento, mas não houve mudança. E um fato que você tem que entender sobre esse processo que você está vivendo. Tudo muda quando você muda. Eu sei que é bem clichê, mas isso é uma realidade. Tudo muda quando mudamos. Tudo. A mudança começa em nós. Que às vezes nós queremos que a pessoa mude, queremos que as circunstâncias mudem, nós queremos que Deus mude o cenário, queremos que mude. E você? E o seu coração? E a sua capacidade de mudança, de transformação? Eu consigo listar, meus irmãos, o que mudou e o que ainda precisa ser mudado. E eu sei que tem coisa que eu não enxergo. Que aí eu vou ter que entrar naquela situação do salmista, ver se há em mim algum caminho mau. Porque tem coisa que a gente não vê, a gente não enxerga, é ponto cego. Que necessita ser mudado. Necessita ser quebrado, desfeito, refeito. O outro ladrão, o outro malfeitor na cruz, ele entendeu, ele falou, olha, esse aí nada fez para merecer. Nós fizemos, nós merecemos estar aqui. Ele demonstrou um claro arrependimento. Ele vira para Jesus e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele não queria mais voltar para aquela vida dele miserável, uma vida distante de Deus. Ele encontrou o sentido da vida dele ali, nos últimos momentos, próximo da sua morte. Ele encontrou a vida. Então ele mudou. E aí tudo mudou. E aí o cenário mudou. Porque ele mudou. Seja você agente de mudança na sua própria vida, através de decisões, através de percepções, através de análise, uma análise que você pode fazer do que está errado, do que precisa ser transformado, do que está se repetindo há tanto tempo que você tem que mudar atitudes, pensamentos, comportamentos. Então mude, minha irmã, mude, meu irmão. Como eu falei, tem muita gente que prefere morrer do que mudar. Prefira mudar do que morrer. A mudança é necessária. E aí quando nós mudamos, tudo ao nosso redor se transforma. Que Deus te abençoe nessa noite de sexta. A paz de Cristo.